Nosso próximo painel apresentará os resultados da segunda edição do estudo socioeconômico das corretoras de seguros pessoas jurídicas, elaborado pela FENACOR, com o apoio da Escola Nacional de Seguros. Os senhores receberam uma cópia do estudo ao entrar na plenária de hoje. Para apresentar essa pesquisa, temos aqui o senhor Francisco Galiza, sócio e consultor da Rank de Seguros Consultoria, especializada em estudos econômicos na área de seguros. E para comentar o tema, contamos com a presença do senhor Gilberto Luiz do Amaral, advogado, tributarista e contador, presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Os currículos completos dos dois participantes vocês podem consultar no aplicativo para celular do nosso Congresso. Espero que todos aproveitem o painel e, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Passo, então, a palavra ao senhor Galiza. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a FENACOR o convite e sinto muito honrado estar falando aqui. Como falado, aqui é um resumo, o estudo está aqui, leiam, por favor. Está aqui o estudo, que eu fui o coordenador econômico do trabalho. Tá? Teve o apoio de muita gente da FENACOR também, e também, como citado também, o apoio da Funenseg na produção do trabalho. Deixa eu ver se eu entendo aqui, eu acho que é essa. Só para... Qual o botão aqui? Tomou uma surra aqui. Para passar qual? O laser, tá. Ok, vamos lá. Bem, o objetivo principal desse estudo foi avaliar como são as empresas corretoras de seguros, como são vocês, né? Como são vocês, esse é o objetivo básico, acompanhar. E é a segunda vez que esse trabalho é feito, a primeira foi em 2013, foi também produzido e foi entregue em 2013. A edição do primeiro trabalho está no site da FENACOR, e em 2015 também está entrando, possivelmente hoje, também no site da FENACOR. É esse daqui mesmo? É esse daqui mesmo? Para passar? Ah, tá, desculpa. Bem, esse estudo, tá? Ele tem vários públicos-alvo, né? Eu concebo esse trabalho, ele tem várias funções, né? Primeiro, obviamente, para a FENACOR e para o SINCOR, que serve uma orientação em termos até estratégicos de como anda a classe das corretoras de seguros, né? Outras instituições representativas do setor, como FENASEG, Sindicato das Seguradoras, também é útil. As próprias corretoras de seguros, que a partir daí podem entender como está funcionando os seus pares, né? As seguradoras, que é um elemento fundamental em termos estratégicos, né? Na medida em que a importância das corretoras de seguros na distribuição de seguros do país. Investidores, acadêmicos, resseguradoras de corretoras de seguros, que entendem como funciona esse importante canal de distribuição, o principal, os segurados, as prestadoras de serviços, né? Não pode deixar de mencionar, e até os poderes públicos, né? Em termos de análise de como anda essa importante classe do país, né? Como na primeira vez e a segunda vez que ele foi feito, são mais ou menos, a gente obteve 2.000 respostas, né? Foram enviadas por e-mail, através da FENACOR, né? Que é mais ou menos o grau de significância das respostas, né? E a maior presença foi na região sudeste, como não poderia deixar de ser, por ser a maior concentração de corretoras, o valor em torno de 2.000, que é o número que eu vou usar na apresentação. O trabalho foi dividido em capítulos, né? São mais ou menos 8, 9 capítulos, e aqui, como eu falei, eu vou dar um pequeno flash de cada uma das conclusões, né? Quem é a corretora de seguros, né?
A corretora de seguros típica hoje no Brasil, ela tem em torno de 65%. Esse é do primeiro ESEX, antes de falar, que nesse segundo ESEX foi feito um capítulo especial do que aconteceu no primeiro ESEX, que é importante para reforçar. 75% das corretoras pertencem a segurados pessoas físicas, né? Uma corretora de seguros típica tem de 4 a 5 funcionários, com um familiar trabalhando nela, são microempresas, a grande estrutura delas, né? E atualmente 80% das corretoras renovam mais do que 80% da sua carteira. Eu acho esse número muito interessante. Para vocês terem uma ideia, no mercado americano, o grau de renovação de seguradoras gira em torno de 60% a 65%, né? No Brasil, as corretoras, 80% delas conseguem renovar mais do que 80% da sua carteira anualmente. O que mostra o quê? Mostra um serviço bem feito, né, na medida em que a fidelidade do cliente permanece. É um número que eu gosto muito de citar, né? Já falando, a corretora são muitas microempresas, né? A maioria delas, elas têm até 15, 20 mil reais de faturamento, 50% delas, faturamento anual, mas existem grandes corretoras, né? A partir da pesquisa da amostra, de 3 a 4% das corretoras têm um faturamento acima de 200 mil por mês, né? Tem pequenas, a grande maioria são pequenas, mas há um percentual grande, sobretudo localizado na região sul e sudeste, né, do país, onde é essa concentração de maiores corretoras, né? O perfil da carteira, não é nenhuma novidade isso, né? A presença média do automóvel é muito grande, né? A gente tem hoje que uma corretora padrão tem 60% da sua carteira vindo do seguro de automóvel, 15% de ramos elementares, né? Fora automóvel, vida, saúde, previdência, né? Isso se repetiu tanto no primeiro ESEX quanto no segundo ESEX. Essa constância da importância do automóvel em relação ao mercado, né? O super simples, houve um capítulo especial sobre o super simples, né? Em relação ao primeiro ESEX, só falando, né? Houve retirada de algumas perguntas e acrescentar novas, né? Esta aqui houve pesquisa específica do super simples, houve 3 perguntas específicas sobre o super simples, né? O primeiro delas é a importância da lei. Isso aqui é a resposta de 2.000 corretoras em todo o país, né? Então, a gente tem que aproximadamente 80% das corretoras, a gente está falando de 1.600 em torno de 2.000, que dá os 80%, acharam muito importante, 14% importante, e outras respostas, não sei, etc., deu 6%, que mostra, como já comentado ontem, uma legislação, sobretudo na época que a gente vive, é fundamental para as corretoras. Em relação à amostra, né, a amostra que foi colocada, quem já entrou no super simples, 85% sim, 11% não, mas estavam fazendo, e apenas 4% não fariam, né? Então, realmente, uma lei que bastante útil, né, para as corretoras de seguros, como já comentado ontem, né? Outra pergunta feita, isso é um tópico interessante, aqui o valor não soma 100 porque, antes que alguém pense, porque tinha mais de uma opção que a pessoa podia colocar na resposta, né? O que as corretoras vão fazer com o dinheiro poupado, né? A grande maioria colocou 68%, mas houve também uma grande percentual de respostas utilizar nas despesas. Realmente o dinheiro que veio foi para pagar a conta mesmo. Quer dizer, o investimento fica depois, mas de qualquer maneira, esse percentual, possivelmente por causa da época que a gente vive, foi um percentual muito alto, né, em torno de 44%, mas de qualquer maneira a primeira opção ainda é investir em seguradoras, né? Continuando, tá? Aproveitando o tópico do Congresso, né, como crescer e se desenvolver, foram feitas também perguntas específicas de como está o mercado, né? O que as empresas pretendem fazer, né, no cenário que a gente vive, como crescer e desenvolver. E houve várias opções, né, nessa apresentação, né? A primeira delas, né, isso é um ponto que eu vou falar melhor em seguida, foi vender outros produtos para os clientes já existentes, né, aproveitar a carteira, né?
Em seguida, ampliar a carteira de clientes, 71%, que foram colocados muito importante, mas de qualquer maneira anteriormente. Investir em capacitação de equipe, menos citadas, associar a outros corretores, não é o perfil da amostra, né? Contratar mais funcionários, menos citados, realizar investimentos em infraestrutura. Eu achei essa colocação muito interessante, a presença de explorar a carteira já existente, os clientes já existentes, para a possibilidade de expandir para outros negócios. Eu coloquei essa transparência aí para falar em crise e oportunidade. Muita gente fala isso, né? A crise, o que pode ser feito? É difícil, a gente vê uma realidade brasileira, né, que PIB 2015 possivelmente vai cair quase 3%, uma inflação beirando 10%, você tem a indústria você pega a estatística da Anfávia de venda de veículos novos com uma queda de quase 30%, aí você pergunta, será que dá para tirar alguma notícia boa? Será que dessa crise que a gente vive dá para gerar alguma oportunidade, né? Será que dá para tirar leite de pedra, digamos assim, né? Ou como falam os econometristas, será que dá para torturar os números para tentar encontrar alguma coisa boa que a gente tire? Eu acho que talvez dê, tá? Eu acho que talvez dê. Eu acho, voltando aqui à transparência, eu acho que nunca esse percentual foi tão alto de vender outros produtos para os clientes já existentes, que as corretoras, a gente viu nas respostas, estão propensas, estão animadas, tá, para que possam ampliar a sua carteira de produtos, né? Então isso é uma oportunidade, que aí eu pego o gancho de falar crise e oportunidade, tá? Isso é uma oportunidade para as seguradoras, é uma oportunidade para as corretoras, né, de poderem ampliar a sua carteira. É um momento histórico, né, que o mercado pode, enfim, tirar alguma coisa positiva, digamos assim, desse momento que a gente vive, né? É uma ideia sobre isso, né? Assuntos mais importantes. Essa pergunta foi repetida de 2013 para 2015, a gente coloca uma série de fatores, são 11 ou 12 fatores, daqueles temas, né, que mais preocupam, que mais chamam a atenção das corretoras, o que mais incomoda, e pede para as corretoras colocarem em termos de importância em relação ao mercado, né? Aqui eu coloco os principais, né? Só para lembrar, em 2013, né, isso foi os dados de 2013, a pergunta foi repetida, né? Em 2013, o primeiro era riscos declináveis, disparado, há 2 anos, né, que era um problema sério em termos do mercado. Enfim, não vou alongar muito, que vocês se lembram, por causa da abertura do resseguro, havia um ajuste em relação ao mercado, né? Em segundo colocado, havia um preço diferenciado em 2013, né? Vendas online era o terceiro, proteção veicular era o quarto, né? Aqui as cooperativas, né? Vendas e concessionárias e bancos era quinto colocado. Em 2015, 2 anos depois, a pergunta foi feita, foi repetida, e os resultados mudaram, né? Em primeiro lugar, situação econômica, que é o que preocupa mais os corretores de seguros, que não é nenhuma novidade. Uma notícia positiva, né, que no caso voltando aqui nos riscos declináveis, que era um problema real em 2015, ele caiu hoje para 7ª, 8ª colocação, o que mostra que, bem ou mal, o mercado acabou equacionando esse problema de forma relativamente satisfatória, né? E os outros 4 se mantêm ainda: preço diferenciado, vendas online, vendas em concessionárias e banco, proteção veicular. Então isso, mais ou menos, é o que passa na cabeça de preocupação no mercado. É muito interessante, eu coloco aqui venda online, né? Hoje, se a gente pega a vendas online no mercado de seguros no Brasil, ainda não é um valor elevado. Entretanto, é uma preocupação ainda, uma preocupação das corretoras se mantém, quer dizer, é algo que você enfrenta lá, não sabe ainda como é que vai se resolver satisfatoriamente, né? Como vai ser isso, né? Até que ponto pode afetar as corretoras? E é colocado, para vocês terem uma ideia, vendas online preocupa mais em termos percentuais hoje as corretoras do que as próprias vendas em concessionárias e bancos, a partir de uma pesquisa com 2.000 corretoras. É interessante
a gente pensar isso, né? Talvez uma antecipação de algum problema futuro em relação ao mercado, né? Eu não posso deixar de mencionar, na medida que eu falei de problemas econômicos, é outro estudo que eu coordeno para a FENACOR, até mencionado ontem pelo presidente Armando, que é o índice de confiança do setor de seguros. Poderia dar uma palestra sobre isso, mas eu não quero fugir muito em relação a isso, né? Que o índice de confiança do setor de seguros é um indicador que é calculado mensalmente através de questionamentos junto a seguradoras, algumas corretoras, né, e resseguradoras, e que mede o grau de expectativa das empresas em relação ao futuro. E o índice de confiança, quem acompanha esse trabalho está no site da FENACOR, mostrou que não é nenhuma novidade, uma queda de expectativa da economia brasileira, desses agentes do mercado de seguros em relação ao ano de 2015, batendo certamente, coerente com os números da pesquisa com 2.000 corretoras. É um trabalho também feito, apresentado pela FENACOR. Condição tecnológica, foi feito um capítulo sobre condição tecnológica, é uma preocupação desse estudo do ESEX, medir o grau de condição tecnológica das corretoras, né, como elas estão evoluindo em termos de condição tecnológica. Aqui são alguns números, como eu falei, tem mais detalhes no texto, não cabe alongar aqui, né? Hoje, 80% das corretoras digitalizam seus documentos mesmo de forma parcial. É interessante isso, porque a digitalização, algumas condições tecnológicas, elas dependem do tamanho da corretora, né? Corretoras maiores, a digitalização não. Você vê um alto percentual em corretoras pequenas e você também vê um alto percentual em corretoras grandes. Eu acho que isso envolve muitas vezes a índole, a estratégia de cada corretora. Outro número que a gente colhe é a participação do produto do tipo multicálculo, que vocês conhecem isso melhor do que eu, por trabalhar diariamente com isso, mas já esse percentual faz muita diferença o tamanho da corretora, tá? Enquanto a digitalização não faz, ela não depende do tamanho da corretora, a utilização do multicálculo, para vocês terem uma ideia, corretoras maiores, o percentual é mais que 2 vezes o apurado entre as corretoras de menor faturamento, né? É um fato interessante em relação ao mercado. Hoje, as corretoras, na pesquisa, 10% elas têm Twitter, né? É um número em relação ao mercado. Agora, em relação ao Facebook, a rede social mais conhecida, hoje 55% das corretoras têm uma página corporativa, tá? Aí não é a página individual, é a página corporativa do Facebook. Para vocês terem uma ideia, há 2 anos esse número era 45%. É interessante que, talvez, vamos esperar que daqui a 2 anos, na repetição desse estudo, possivelmente a gente vai ter 60%, 65%, a gente acompanhando a evolução das corretoras em termos de Facebook corporativo. Já fechando, tentando cumprir meus 15 minutos, que foi determinado aqui estritamente para mim, eu gostaria de fazer 2 comentários finais em relação, não ao ESEX, eu não queria deixar de perder essa oportunidade, de falar especificamente da importância econômica e social das corretoras. Eu acho que são números interessantes a citar, né? Primeiro, como a corretora, a classe dos corretoras tem uma importância econômica, né? Como não poderia deixar de ser. Hoje, 80% a 90% da distribuição de seguros passam por essa sala. A gente está representando aqui 80% a 90% da distribuição de seguros do país, né? Mas a gente não fala da importância social, porque, pensam só, hoje o número de corretoras médias, né, no país, de pessoas jurídicas, são 30 mil, 30 e poucos mil. Considerando 4 a 5 empregos que cada uma gera, a gente está falando de 120 a 150 mil empregos diretos, né? Para vocês terem uma ideia, as seguradoras, com a sua importância econômica, etc., já era em torno de 30 e poucos mil, né? Então, numa época que a gente vive, é claro que a gente, como vocês, como empreendedores, o objetivo é o lucro,
ganhar dinheiro, e é natural que seja o objetivo primeiro, mas também é um setor gerador de empregos, né? É um gerador que gera só de empresas 150 mil empregos, né? Aí são secretárias, são técnicos, são contínuos que vivem, né, que apoiam vocês em relação ao mercado. É um aspecto que nunca é citado, né, mas eu acho que no momento que a gente vive de crise econômica é sempre importante citar a importância social de geração de empregos que a distribuição de seguros gera no Brasil. Eu acho que é um ponto que muita gente passa direto. Obrigado. Muita gente passa direto e, enfim, eu não queria deixar de mencionar esse aspecto. Era isso, cumpri os meus 15 minutos, agradeço mais uma vez a FENACOR. Fico à disposição, eu estou aqui, obviamente, no Congresso, estudo, se alguém tiver a oportunidade de ler, quiser alguma pergunta depois, eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez e bom dia. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da FENACOR esmerou-se ao máximo para a realização deste evento.